Olá, pessoal! Boas-vindas ao nosso guia de hoje. Pensem nesse espaço como uma verdadeira aula magna sobre automação de planilhas. Eu estou aqui meio que incorporando o espírito de um professor, para guiar quem está começando a desmistificar de vez uma das ferramentas mais incríveis do mundo digital. Nosso foco total vai ser dominar a lógica por trás das decisões automatizadas, sabe? A gente vai deixar aquele trabalho braçal totalmente manual lá no passado e aprender a botar o software para suar a camisa por nós. Bora lá? Para a gente começar a entender o que é um teste lógico, imagina uma bifurcação numa estrada. Toda vez que a planilha precisa tomar uma decisão sozinha, é como se ela chegasse exatamente nesse cruzamento. O software olha para uma célula e faz uma pergunta que simplesmente só tem duas saídas: sim ou não, verdadeiro ou falso, direita ou esquerda. E olha, é justamente através dessa bifurcaçãozinha básica que a gente consegue construir rodovias inteiras de automação. A planilha decide qual rota seguir, dependendo puramente dos dados que ela recebe. Então o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o poder das funções lógicas. Em seguida, a anatomia da função C. Depois, partimos para dois desafios práticos: status de texto e cálculo de multas. E para fechar com chave de ouro, alguns segredos de mestre. Parte 1. O poder das funções lógicas, automação e decisões. Vamos mergulhar nisso. Olha só, o verdadeiro superpoder das funções lógicas se resume a uma única palavra: automação. Para quem trabalha no administrativo, analistas ou, na real, qualquer pessoa que lide com dados todo santo dia, tomar decisões manuais rouba um tempo que a gente simplesmente não tem. Imagina a dor de cabeça de olhar linha por linha uma tabela com milhares de clientes só para decidir quem está ativo e quem está inativo. Não dá, né? A lógica computacional mata isso no peito e joga a responsabilidade para a máquina. E o motor principal dessa automação é a função C. Basicamente, ela é uma fórmula condicional. Ela analisa uma regra que a gente cria e devolve um resultado se aquilo for verdade e um resultado completamente diferente se for mentira. É literalmente a ferramenta ideal para tomar decisões no piloto automático. Parte 2. A anatomia da função C é desconstruindo a fórmula. Vamos direto para a luz agora para entender como essa belezinha é construída por dentro. Porque assim, não adianta só copiar e colar. A gente precisa entender as engrenagens da coisa. O ponto-chave aqui é que a função C tem 3 bloquinhos obrigatórios, e eles são sempre separados por ponto e vírgula. O primeiro passo é a condição, é o nosso teste lógico. Tipo a pergunta: a célula A1 é maior que 10? O segundo passo é o valor se verdadeiro, ou seja, se a resposta for sim, o que a planilha tem que fazer ou mostrar. A gente chama isso de resultado isso. E o terceiro e último passo é o valor se falso. Se a resposta for não, a planilha tem que fazer aquilo. É regra. Toda condição exige um caminho para o verdadeiro e um caminho para o falso. E aqui, prestem muita atenção, porque isso ilustra perfeitamente onde a esmagadora maioria dos iniciantes tropeça: a diferença entre o modo texto e o modo número. Quando você quer que a planilha te devolva um texto, digamos a palavra aprovado, é estritamente obrigatório usar aspas duplas. É assim que o software entende que aquilo é uma palavra e não um comando maluco. Por outro lado, no modo número, as aspas são totalmente proibidas. Se você quer que a planilha mostre um número ou, o que é bem mais legal, faça um cálculo matemático ali mesmo, se você colocar aspas, a fórmula quebra na hora ou acaba escrevendo a conta na tela ao invés de dar o resultado. Parte 3. Desafio 1. Status textual. O nosso aquecimento. Teoria consolidada, então bora colocar a mão na massa com cenários reais. Esse primeiro desafio é um baita aquecimento. A gente vai transformar códigos numéricos em informações que qualquer ser humano consegue ler. Imagina essa tabela de clientes aqui. A gente tem nomes, cidades e uma coluna de status que só tem o número 1 e o número 0. Para um sistema, números são maravilhosos, mas para a gente entregar um relatório compreensível, precisamos de uma legenda de situação, que agora está em branco. O nosso desafio é preencher essa coluna todinha, no automático. Mas olha, antes de sair batendo no teclado, é essencial mapear a regra de negócio. A lógica aqui é super simples e binária. Se o código for 0, o rótulo que a gente quer é inativo. Se o código for 1, o rótulo tem que ser ativo. E uma dica de mestre: rabiscar essa regra mentalmente ou no papel mesmo garante que na hora de montar a fórmula a coisa flua com naturalidade e sem nenhum erro. E voilá, a mágica acontece. A fórmula resolve o problema de forma absurdamente elegante. Lendo de um jeito mais conversado: se o conteúdo da célula D5 for igual a 1, então me escreva a palavra ativo.
Caso contrário, me escreva inativo. Notem o uso impecável do nosso modo texto aqui, com as palavras firmemente abraçadas pelas aspas duplas. Assim, se o valor na coluna D mudar amanhã, o texto se atualiza num piscar de olhos. Parte 4. Desafio 2. Cálculo de multas, combinando funções. Beleza? Vamos subir o nível de verdade agora. O primeiro desafio foi só para esquentar os motores. O verdadeiro poder da função C brilha forte quando a gente junta essa lógica com a matemática para resolver abacaxis complexos do dia a dia, tipo cálculo automatizado de multas financeiras. Olha esse novo cenário de controle de pagamentos. A gente tem o valor da parcela, a data de vencimento e a data real do pagamento. A nossa missão é descobrir o total a pagar na última coluna. Como a gente faz para identificar de forma totalmente automática quem pagou certinho e quem atrasou, aplicando uma multa de 10% só para quem está devendo? Mais uma vez, organizar as ideias cronologicamente vai salvar o nosso dia. Passo 1. A nossa planilha precisa comparar a data do pagamento com a data do vencimento. Passo 2. Vem a pergunta de $1 milhão. A data de pagamento é maior, ou seja, posterior ao vencimento? Se sim, deu ruim, teve atraso. E aí a gente vai para o passo 3, pegar o valor da parcela e calcular mais 10% de multa em cima. Agora, se não teve atraso, o passo 4 dita que é só manter o valor normal da parcela sem dor de cabeça. O que é absolutamente fantástico aqui é ver como todo esse raciocínio se traduz em uma única linha de código. A condição é direta, E6 maior que D6. Se isso for verdade, a gente ativa o modo número, lembra dele? A gente pega o valor lá do C6 e soma com a continha da multa de 10%. Sem aspas nenhumas, porque é a matemática pura acontecendo no espaço do resultado verdadeiro. E se o teste der falso, ou seja, pagamento em dia, a fórmula só repete de gozo o valor original. É o casamento perfeito entre tomada de decisão e matemática financeira. Parte 5. Segredos de mestre, escalando a produtividade. A gente está chegando na reta final e eu não ia deixar o guia acabar sem compartilhar aqueles truques que separam os amadores dos verdadeiros mestres das planilhas, não é mesmo? É aqui que a automação ganha escala corporativa. Regra de ouro absoluta: a gente não repete trabalho. Toda a fórmula deve ser escrita apenas uma vez. Depois de criá-la perfeitamente na primeira linha, basta clicar naquele quadradinho minúsculo no canto inferior direito da célula e arrastar a fórmula para baixo. É satisfatório demais. Num segundo, a lógica se espalha por milhares de linhas, tudo no automático. Além disso, criem sempre fórmulas genéricas, apontando para células em vez de valores fixos, para que tudo se atualize sozinho. E olha, quando uma bifurcação não der conta, sem problemas. Você pode aninhar, ou seja, colocar uma função C dentro da outra. Isso cria árvores de decisão incríveis para condições super complexas. O limite é a criatividade para combinar essas ferramentas. E para encerrar de vez, eu deixo essa provocação no ar para vocês pensarem. Quantas horas braçais uma equipe inteira pode economizar só aplicando essa lógica no dia a dia? Pensa no tempo gasto checando data na mão, calculando multa na calculadora ou digitando status por status. Ao dominar as bifurcações e saber misturar os textos e os números, gente, a economia em um único mês é um negócio monumental. A automação não tira o seu lugar, pelo contrário, ela liberta a gente daquele trabalho robótico para focar numa análise muito mais estratégica. Que essas regras fundamentais de hoje sirvam de base para transformar completamente a rotina de dados de vocês. Muito obrigado por acompanharem nosso guia e continuem sempre explorando a lógica. Até a próxima!